Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim segue conosco aqui para mais um Conexão Brasília. E em tempos de extremismo, de polarização, existe aí algum indicativo, alguma espécie de cartilha aí para a gente não ser tão radical politicamente, Diego Amorim? Nonato, eu montei essa cartilha no fim de semana. O que motivou a minha coluna de hoje, desta segunda-feira, 27 de janeiro, foi uma história pessoal que eu vou me permitir contar para você, para a Michele e para os nossos ouvintes aqui do jornalismo da Nova Brasil. Na última sexta-feira, eu postei um vídeo no meu Instagram, nas minhas redes sociais pessoais, eu lá tocando, arriscando um pianinho, cantei lá uma música, falei alguma coisa e no meio eu citei Fernanda Torres e o filme Ainda Estou Aqui. Quando, para minha surpresa, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp de um familiar dizendo que eu teria que tomar cuidado com os elogios a Fernanda Torres, porque a Fernanda Torres era petista, porque a Fernanda Torres era do Lula, e que se eu elogiasse a Fernanda Torres, eu estaria dando vazão à união que foi feita entre a esquerda mundial e o Globo de Ouro, e a Fernanda Torres só ganhou o Globo de Ouro porque teve uma combinação entre a esquerda brasileira e a esquerda do Globo de Ouro. Eu terminei de ler o texto, Nonato, Michele, eu não sabia se eu sentia tristeza, se eu sentia vergonha, eu não sabia o que sentir. Esse meu parente ficou sem resposta, tá tendo a resposta agora no ar, eu não respondi o texto dele, mas a partir daí, refletindo cá com meus botões, como dizem aí os mais antigos, eu preparei essa cartilha aqui para o nosso ouvinte, que eu vou passar rapidamente. São 5 pontos da cartilha que eu montei do não radicalismo político, para eu ver se eu consigo ajudar de alguma forma, me ajudar, porque eu também estou inserido nessa sociedade cada vez mais esquisita em relação às visões políticas, ideológicas, partidárias, que vão se misturando com a vida da gente, com a vida pessoal, com a vida familiar, com a vida do casamento, com a vida das relações de trabalho. Uma doideira. Então, vamos lá. Primeira coisa, não deixe que a sua preferência política interfira e mude necessariamente seus gostos e as preferências que você já tinha antes da gente começar a viver essa coisa binária de direita, esquerda, vermelho, verde, amarelo, Lula, Bolsonaro. Eu conheço gente, Michele Nonato, que não escuta mais Chico Buarque, porque Chico Buarque é petista. Eu conheço gente que não assiste mais jogo da seleção brasileira, porque a seleção brasileira é verde e amarela, é bolsonarista. Eu conheço gente que gostava do Neymar e não gosta mais, porque o Neymar apoia o Bolsonaro. Isso não é minimamente racional, não sou eu que estou dizendo não, é só conversar com qualquer psicólogo e, se for o caso, psiquiatra, para entender que isso não é normal, a gente não pode normalizar esse tipo de coisa no nosso dia a dia. Então, se você sempre gostou de vermelho, continue usando vermelho, mesmo que você não seja petista. Se você sempre usou uma camisa da seleção brasileira, continue usando a camisa da seleção brasileira, mesmo que você não seja bolsonarista. Primeiro ponto dessa cartilha, se você está deixando que as suas preferências políticas, ideológicas, partidárias contaminem os seus gostos pessoais de música, de futebol. Eu não escuto mais sertanejo porque os sertanejos são Bolsonaro. Eu não escuto mais bossa nova porque a bossa nova é a esquerda brasileira. Isso não é normal. E nós não podemos normalizar isso a ponto de daqui a pouco a gente estar vivendo que nem zumbi nas ruas, e eu estou falando sério, isso não é um exagero, não. Segundo ponto dessa cartilha que eu montei, Michele Nonato. Não consuma informação somente de pessoas com as quais você costuma concordar. Se você não concorda comigo aqui no Jornalismo da Nova Brasil, todas as manhãs, junto com a Michele e com o Nonato, continue ouvindo a gente. Nem que seja 2, 3 vezes por semana, mas não escute somente aquelas pessoas com as quais você concorda. Porque senão você vai estar dentro de uma bolha, como a gente costuma dizer, em que toda a tua visão de mundo vai estar sendo condicionada por pessoas que pensam como você. E você vai achar que o mundo é feito somente de pessoas que pensam como você. Você tem que ouvir todo mundo para concordar e para discordar, mas para pelo menos saber que existem opiniões divergentes e visões de mundo diferentes sobre um mesmo fato. Isso vai ao encontro, Michele Nonato, de uma orientação que vai junto nessa segunda orientação aqui da minha cartilha, que é: não é porque está nas redes sociais que é verdade.
anos atrás, eu diria até décadas atrás, se aparecia na televisão era verdade. As pessoas não queriam saber. Ah, passou na televisão? É verdade. Hoje virou as redes sociais. Se chegou no meu WhatsApp, é verdade. Se alguém gravou um vídeo qualquer e disse qualquer coisa, é verdade. Não, não é necessariamente verdade. Você vai precisar checar antes de repassar essa informação e esse esforço precisa ser seu, porque se você se deixar levar pelas big techs, por essas empresas e por essas plataformas, você vai cair na armadilha do algoritmo. Já ouviu falar disso, ouvinte? Mas se você ficar consumindo só coisa de bolsonarista, você vai ficar cada vez mais bolsonarista, porque eles vão te entregar somente conteúdos de direita. Se você ficar consumindo só coisa de petista, você vai ficar cada vez mais alienado na bolha da esquerda, porque as plataformas vão te entregar única e exclusivamente conteúdos ligados à esquerda. Então é um esforço seu de consumir opiniões diferentes, mesmo se você não concorde. Eu adoro quando recebo mensagem dizendo de gente assim, não concordei com a sua coluna de hoje. Ótimo, você ouviu alguma coisa com a qual você não concorda. Já ajudei você de alguma forma a ampliar sua visão de mundo e visão política. Terceiro ponto, Michele Nonato acelerando aqui. Faça o esforço de ver coisas ruins no governo e no político que você adora, ama, idolatra, e faça o esforço de ver coisas boas no governo e no político que você odeia, pelo qual você tem ojeriza. Eu não vou cair aqui na tentação, e tenho vontade, às vezes, assim, chega arranjo os dentes, de dizer um monte de coisa boa que eu vi no governo Bolsonaro e um monte de coisa boa que eu vejo no governo Lula. Isso daria um nó na cabeça de muita gente. E eu quero fazer esse pedido para que você, ouvinte do Jornalismo da Nova Brasil, faça você esse exercício. Pegue um papel e uma caneta e tente encontrar alguma coisa boa. Vamos fazer o seguinte? Começa com duas coisas boas que você acha que teve no governo Bolsonaro. Ah, mas o Bolsonaro é... Calma, tinham 15, 16 ministérios. Não é possível que você não vá achar nada em 4 anos, alguma ação, alguma medida, alguma coisa que às vezes é até muito parecida com o que você gosta do outro lado. O auxílio emergencial do governo Bolsonaro distribuiu mais dinheiro do que o Bolsa Família do governo Lula. Estou dando aqui um exemplo. Ó, caí na tentação de comparar. Acabei de dar um exemplo. O governo Lula tem um monte de coisa boa, mesmo você sendo bolsonarista. Nós precisamos fazer esse exercício e dói, eu sei que dói. Para muita gente que já está tão radicalizada, ela não consegue. Coisa boa no governo petista? Isso é impossível, esse menino é doido, desliga o rádio, o Diego Amorim tá maluco, coisa boa de petista, não tem nada de bom que vem de petista. Se você está falando assim dentro do carro agora, você está picado pelo mosquitinho do radicalismo político. Quarto e penúltimo ponto aqui da minha cartilha, Michele Nonato. Evite ao máximo, misturar fé e moral com política. Então, quando você for falar de Bolsonaro e de Lula, tenta evitar usar expressões como bem e mal, Deus, demônio, lado certo, lado errado. A vida não é tão binária como estão nos tentando convencer de que seja, Michele Nonato. Não é. A vida não é binária. As pessoas não se encaixam em caixinhas de que eu sou absolutamente de direita, eu sou absolutamente de esquerda. Veja o exemplo da própria Fernanda Torres, que é, obviamente, de esquerda. E ela deu uma entrevista recente no Roda Viva dizendo que ela não consegue falar todes, que ela acha tem até a expressão aqui, ela acha floreio falar todes. A Fernanda Torres, um ícone do progressismo e da esquerda brasileira, que está em referência, ela não consegue falar todes. Ela fala todos para homem e todas para mulher. Veja, eu estou trazendo esse exemplo para a gente se convencer de uma vez por todas de que não existe binarismo na vida. Você pode ser uma coisa e concordar com coisas da outra coisa. Você pode ser outra coisa e ter preferências também que muitas vezes tenham ali interseção com um lado oposto. Atenha-se às análises concretas, objetivas, pragmáticas,
para não cairmos na tentação disso. O meu lado é o certo, o meu lado é o lado da verdade. Eu sou bolsonarista, eu estou do lado de Deus, pátria e família, e quem não está do lado do bolsonarismo é do demônio, não é da família e não é não sei o quê. Ou então, eu sou petista, eu amo os pobres, o bolsonarismo não ama os pobres, só eu tenho o direito de olhar para os pobres com esse olhar tão puro e maravilhoso e sagrado que a esquerda tem. Não, não é assim. A pessoa pode ser liberal de direita e amar as políticas sociais do governo Lula. A pessoa pode ser de esquerda e achar que o liberalismo, não no sentido econômico, mas o liberalismo de costumes, está exagerado demais no mundo de hoje. Ou seja, você pode ser uma coisa mais fluida e não necessariamente uma coisa tão marcada e tão direita e esquerda, Lula e Bolsonaro. E para finalizar, Nonato, Michele e ouvinte, eu recomendo aos nossos ouvintes que leiam a história do Brasil, que entendam o sistema político vigente no Brasil, que treinem a memória política. Eu que estou aqui, não sou melhor do que ninguém, sou alguém que estou fazendo o meu trabalho, esse é meu trabalho, ser jornalista político, eu vivo disso, mas já estou aqui há alguns anos, vou fazer 40 esse ano, desde os 18 sou repórter em Brasília, então são 22 anos sendo repórter, e muitas vezes eu vejo umas discussões, umas confusões, o Bolsonaro vai chegar e vai mudar tudo. Não vai. Não vai mudar tudo, tem que passar pelo Congresso. A pessoa nem entende como é que funciona a vida política do Brasil. Fica, o Lula vai chegar e vai fazer o decreto que vai mudar tudo. Não vai. Não é assim que funciona. O jogo não é esse. Você vai ter que sentar, você vai ter que estudar, você vai ter que entender como é que funciona a política para depois você defender cegamente ou não o político ou o partido que você tanto idolatra. Finalizo assim essa minha pequena cartilha do não radicalismo com um desejo muito grande, Nonato e Michele, que nós tenhamos a liberdade de elogiar Fernanda Torres sem que necessariamente sejamos taxados como alguém de esquerda porque estamos enaltecendo o cinema brasileiro. Eu ainda não consigo me convencer com isso, que é mais do que uma loucura, é uma aberração e nós não podemos normalizar isso de forma alguma. Eu volto com vocês. Ouça com ouvidos de ouvir, ouvintes. Inclusive, já tem vários perguntando aqui como é que faz para compartilhar essa cartilha no grupo de WhatsApp da família, viu, Diego Amorim? A Silvânia é uma delas. Vamos providenciar aí uma forma de você compartilhar bem fácil, de fácil acesso, viu, Silvânia? Obrigada, Valeu, Diego. Muito obrigada mesmo. Boa semana. Beijo. 7h25 agora.